E quando a gente fala sobre amor, sobre sentimentos, o que a gente acumula no nosso coração, o problema não é o que passou, mas sim o que você deixou ficar. Sejam muito bem-vindas a mais um episódio aqui do nosso Sabercast no dia oficial do Hoje Eu Começo e na última segunda-feira, salvo engano, ou não, penúltima segunda-feira deste mês de junho. Eu quero já convidar você a mais uma vez nós estarmos fazendo uma breve faxina, mas não uma faxina convencional, talvez uma faxina no seu coração. A verdade é que a gente vive ouvindo falar sobre organização, sobre não acumular coisas, sobre a gente organizar a nossa casa, né? Inclusive aqui neste podcast já tivemos episódios falando sobre a importância sobre isso, mas hoje eu quero falar sobre o seu coração. Como anda o seu coração, minha amiga ouvinte aqui do Sabercast? Melhor ainda, falando como você tem lidado com as coisas e o que você tem deixado acumular aí dentro do seu coração. Porque sim, muita gente tem vivido com o coração entulhado de mágoas, de frustrações, de comparações, expectativas frustradas e pensamentos de situações não resolvidas. E o pior de tudo isso é o que eu sempre falo, que você acaba se acostumando a viver deste jeito, a viver com o coração pesado, levando todas essas coisas, porque às vezes não é um grande trauma vivido, mas é só aquela palavra que foi dita, mal colocada e deixou aí uma questão mal resolvida. Sabe aquele depois eu te falo, que nunca virou uma conversa de fato? Aquela expectativa que você criou diante de alguma situação ou diante de alguma pessoa e essa expectativa ela nunca foi suprida, ela nunca foi atendida. Sabe, até mesmo aquela comparação que as pessoas fizeram com você em relação a uma outra e que você achou que já tinha superado, mas ela ainda te visita aí de vez em quando. Pois é, a gente precisa tomar muito cuidado com o que nós temos deixado acumular no nosso coração. A grande verdade é que eu acho que a gente já tem grandes preocupações demais no nosso dia a dia, a gente já passa por N situações na nossa vida, e se a gente não tomar cuidado, a gente acaba trazendo para nós mais um fardo, que é através dessas questões que a gente deixa entrar não apenas na nossa mente, mas descer para o nosso coração. E a gente fica tentando mediar isso e no fim das contas a gente vê que já estão tomando proporções que a gente não consegue mais lidar. E acaba que o nosso coração está virando um entulhado de coisas que a gente nem sabe mais de onde sequer vieram. A gente só sabe que dói, que cansa a gente e que pesa. Quantas pessoas elas estão vivendo anos e anos da sua vida com tristezas, né, com questões que machucam o seu coração e que elas nem mesmo sabem o que startou tudo isso. Quantas pessoas têm semeado infelicidade de alguma forma sobre outras vidas de outras pessoas e talvez não estejam enxergando que é o seu próprio coração quem precisa de socorro, que é quem precisa ser tratado, que é o que realmente precisa de cura interior, né? Quando a gente descobre que nós tentamos amar alguém e a gente não consegue, quando a gente tenta sonhar sobre algo e a gente acaba nos sabotando, quando a gente não mede esforços para tentar confiar em alguém de novo e a gente às vezes acaba desconfiando na primeira oportunidade. Porque não tem como viver uma vida plena se o nosso coração está cheio
de coisas que já deveriam ter sido solucionadas. Eu quero trazer para você nesse episódio de hoje essa autoanálise que vai muito além daquilo que é superficial, daquilo que nós vemos, mas daquilo que você está sentindo. Nós não precisamos viver uma vida mal resolvida por questões que machucaram o nosso coração no nosso passado, mas hoje o meu convite aqui é você fazer essa análise, essa introspecção momentânea para identificar quais são as feridas que talvez você deixou aí escondida no seu coração e que na expectativa de funcionar e de bombear, ele está trazendo à latência de novo todas essas dores e todos esses sentimentos desconfortáveis e que você tem tentado a cada dia se acostumar a conviver com ele ou talvez até mesmo colocar sobre outra pessoa o peso que está dentro de você mesma e que você precisa de uma vez por todas buscar ajuda, quem sabe, para solucionar essa situação. Para ter ali uma direção de por onde começar a tirar esses entulhos acumulados nos últimos anos, dependendo aí de relacionamentos frustrados que você teve, de situações desconfortáveis que talvez você teve em ambientes, né, de pessoas que te traumatizaram de alguma forma ou que te feriram profundamente. A própria Bíblia vai dizer em Provérbios 4:23 sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele precedem as fontes da vida. E aí eu te faço essa pergunta, se esta fonte ela está contaminada, o que você acha que vai sair desta fonte? 3 segundos de silêncio para você refletir sobre isso e entenda a fonte como seu coração. A gente tem aquele ditado que diz que a boca fala que o coração está cheio. E hoje eu pergunto para você e que você venha responder não para mim, mas para você mesma, do que o seu coração está cheio. Mas eu quero que você afunile um pouco mais essa análise e não apenas contemple num modo geral, numa totalidade ampliada, mas quando você olha para alguém em específico, do que o seu coração está cheio, quando você olha talvez para as pessoas que você sabe que de alguma forma te magoaram, o que o seu coração traz à tona para você, talvez hoje seja o momento de, por você agir e escolher tomar algumas decisões para que haja cura no seu coração, para que haja o tratamento dessas situações mal entendidos, questões que te marcaram negativamente. Hoje eu quero encorajar você a fazer essa pergunta de forma honesta: o que eu tenho deixado acumular no meu coração? Sejam de coisas recentes, sejam de coisas que, como eu disse aqui, falo de novo, talvez já fazem anos que aconteceram e você nem sabe mais, que é aquilo que desencadeia todo o resto dos sentimentos, das frustrações e dos pesos na sua vida e no seu dia a dia. Pode ser que, neste ato de vasculhar, você encontre algum ressentimento. Pode ser que você encontre algum orgulho ferido. Pode ser que você encontre algum tipo de carência, alguma culpa, algum medo, mas seja o que for, reconheça e depois disso, se permita ser tratada. Muitas vezes a gente esconde as nossas emoções por não querer que ninguém coloque o dedo na nossa ferida. Mas a pergunta sincera que eu te faço hoje: até quando vale a pena você continuar tendo que aprender a cada dia a lidar com aquilo que já está instalado, com mais aquilo que é empanturrado junto a este lugar já ferido e machucado, que precisa apenas de cura? Entregue aquilo que você tem sentido para Deus, coloque para fora. Tome coragem de fazer uma faxina, de colocar ali os medicamentos necessários para que essa cura exista. Desapegue daquilo que te afasta desta leveza e da verdade sobre quem você é, porque eu tenho certeza que você merece viver com um coração limpo e curado. Um coração que está guardado verdadeiramente e está sendo fortalecido por uma fonte aonde não sai água amarga,
mas sai algo doce, algo que acolhe, algo que faz bem, algo que aproxima as pessoas de você. Porque um coração limpo sente a vida com mais verdade. Ama como essa liberdade te faz caminhar ainda mais leve e com mais fé. O que você tem deixado acumular no seu coração? Que você fique com essa reflexão para esse nosso episódio de hoje, falando ainda sobre esse mês tão apaixonado, né, como o dia dos namorados, e que talvez você, independente de estar acompanhada de alguém ou não, que você possa amar você em primeiro lugar e se permitir ter um coração curado, um coração fortalecido, um coração blindado destas emoções que muitas vezes, sim, nós vamos estar sentindo, mas que elas não precisam nos limitar de viver a totalidade da vida que Deus preparou para cada uma de nós. Eu deixo aqui os meus votos de paz e sabedoria. Te peço que, se este episódio fez sentido para você de alguma forma, você não se esqueça de curtir este episódio, independente se está ouvindo no Spotify ou no YouTube. Lembrando que toda segunda-feira é dia de episódio novo, você pode já compartilhar este episódio e o próprio Sabercast com pelo menos 3 amigas que precisam aí ter os seus corações sarados neste dia de hoje, e eu conto com você para fazer com que o Sabercast alcance cada vez mais pessoas. Eu vejo você na próxima semana, deixo os meus votos de paz e sabedoria. Uma excelente semana para você. E nos vemos no nosso próximo episódio, fechando aí este sequencial de episódios sobre relacionamento, sobre amor, certo? Um beijo para você.